É muito difundido realmente a ideia de que Portugal demora a colonização do Brasil e só começa essa colonização a partir de 1534, porque o principal interesse era realmente a costa do Atlântico africano e as especiarias indianas que visavam abastecer o mercado europeu na época. Portugal tinha interesse sim sobre esse território e tinha interesse também de descobrir ouro. O grande problema nesse período, a partir de 1500, era a escassez de capital. Então, quando começa a colonização, a partir de 1534, esse capital vai partir principalmente do capital privado, dos capitães hereditários e dos colônios que vinham explorar o território. É muito comum também se falar que existiam corsários e piratas na costa brasileira desse período, e isso é verdade, mas é preciso ressaltar também que o domínio de Portugal e da Espanha sobre a América, ela tinha sido legitimado pelo Tratado de Tordesilhas, que era um tratado diplomático assinado pelo Papa, e esse tratado se baseava no princípio de mare inclauso, ou seja, o mar era fechado aos primeiros países, às primeiras nações europeias que tinham começado essa expansão marítima e comercial, e o objetivo, além de econômicos, era a expansão da cristandade. Por isso o Papa reconheceu apenas o direito legítimo de Portugal e Espanha. Com a centralização dos estados na formação da modernidade, como França, Inglaterra, entre outros, esses países também vão demandar a exploração de territórios ao redor do mundo e começam a alegar um outro princípio jurídico, que é o de mare imberum, ou seja, o mar deve ser aberto à conquista de diversos estados europeus que passam a ter um poderio maior a partir de então. Isso vai gerar uma série de conflitos e, obviamente, vai gerar dois lados de interesses na história. O lado português vai chamar de corsários e piratas ingleses, franceses principalmente, que estavam no território, mas esses povos não vão encarar desse jeito sua presença aqui. Inclusive, eles vão legitimar sua presença no território, fazendo amizade e alianças com diversas nações indígenas que habitavam a costa brasileira. É importante ressaltar que os povos que habitavam o Brasil, que a gente hoje designa como indígenas, era uma variedade muito grande de povos, várias nações. A costa brasileira basicamente é ocupada pelos povos tupi, que tinham uma cultura e uma língua e uma certa religiosidade comum. Apesar disso, eram divididos também em várias nações. No caso propriamente da Paraíba, até o Maranhão, a costa era habitada pelos povos designados como potiguares. Os franceses, durante esse período, vão fazer amizade com esses povos potiguares, enquanto os portugueses vão fazer amizade com uma série de outros povos, como no caso de Pernambuco com os povos Caeté. E aí que essas alianças se deram posteriormente pela força, mas não só pela força. Era importante também alianças diplomáticas com esses povos, inclusive o casamento com a filha de vários principais e chefes indígenas de cada uma dessas nações. E aí o apoio desses povos era fundamental para o controle ou para a perca do território. E Portugal, uma vez que viu outras nações fazendo amizades e alianças na costa do território americano com esses povos indígenas, ele vai ficar bastante preocupado com a perca da exploração. É muito comum nesse período se reproduzir um certo discurso que os povos indígenas eram ingênuos a fornecer o pau-brasil para os portugueses ou mesmo para os franceses, que tinham um grande valor de mercado na Europa e geravam grandes lucros. Mas, ao mesmo tempo, pouco se fala que aqueles produtos que eram trocados no escambo com esses povos indígenas tinham um grande valor também para os indígenas, como o caso de espelhos, facas, assim por diante, que tinham um grande valor prático para o próprio trabalho indígena, como por exemplo facas e machados de metais, lembrando que os povos tupi tecnologicamente ainda viviam basicamente da Idade da Pedra, então essas ferramentas tinham um valor prático muito grande para esses povos,
e tinha também um valor simbólico, existia um valor simbólico muito grande pelo motivo de haver uma escassez desses produtos. Então, como eles viam uma certa diferença tecnológica entre europeus e o que existia dentro do território deles, eles viam com muito valor aqueles produtos. Portanto, era uma troca de mercadorias, que essas mercadorias tinham valor cada um para um desses povos. Exemplo que os povos indígenas, se a gente fizer um exercício de imaginação, forneciam um pau-brasil para os portugueses ou para os franceses, mas eles viam todo o território cercado por esse produto. Então esse produto não tinha, esse recurso natural não tinha grande valor e não tinha utilidade, tanta utilidade para esses povos. Então as capitanias, elas são criadas em 1534 e elas tinham como objetivo explorar economicamente o território e defender esse território contra povos hostis. E esses povos hostis incluíam tanto inimigos europeus, como também povos indígenas que eram contra a cristianização feita por portugueses, ou de alguma forma não aceitavam a amizade desses portugueses. Então o território é basicamente dividido em 14 capitanias hereditárias, que são doadas a 12 capitães donatários, cuja sua função era explorar e defender esse território da invasão de povos inimigos. A criação dessas capitanias hereditárias, elas vão ter um sucesso limitado, porque apenas 2 capitanias vão dar certo, que são as capitanias de Pernambuco e São Vicente. E essas capitanias dão certo, de uma maneira geral, por 2 motivos. Primeiro, porque os seus capitães donatários tinham o capital necessário ou tinham pedido empréstimos o suficiente para começar a exploração do território com a produção de cana-de-açúcar. E também porque os capitães donatários desses territórios conseguiram fazer alianças com os respectivos povos tupi desse território, como é o caso dos Caeté em Pernambuco. Um grande exemplo disso é que o cunhado de Duarte Coelho, que se chama João Ramalho, ele vai se casar com uma chefe indígena e ele vai ter mais de 20 filhos, tanto que ele vai ser designado nesse período como Adão de Pernambuco. As capitanias ao norte de Pernambuco ainda tinham sido muito pouco exploradas, como é o caso de Itamaracá. E como existia muito pouco povoamento, por parte de portugueses, obviamente, e pouca exploração, existia uma presença muito intensa de corsários, tanto portugueses quanto de franceses. E aí esses corsários tinham o interesse de extrair recursos naturais desse território, fazendo o escambo dos com povos indígenas, trocando mercadorias usuais como espelhos, ferramentas como machados e facas de metais, mas também era muito comum já nesse período o escambo com armas de fogo, coisa que ameaçava muito a exploração econômica dos engenhos de Pernambuco. Então essa situação foge do controle em aproximadamente 1570, quando existe uma invasão de povos potiguaras ao engenho de Itacunhaém, e aí existe, pela historiografia é dito que existe uma chacina geral nesse engenho. Então o rei Dom Sebastião, ele demanda a conquista desse território e é criada a partir de então a capitania da Paraíba. Existe um interesse geral na história da Paraíba sobre a chamada tragédia de Itacunhaém. E alguns relatos dizem que a origem dessa tragédia está no fato de um mameluco da região de Pernambuco ter se apaixonado por uma índia da região da Copaoba, na Paraíba. E ela era filha de um chefe importante, de um chefe potiguar importante, e esse chefe permitiu o casamento entre esse mameluco e sua filha, desde que ela nunca saísse junto com ele do território que eles moravam. Alguns relatos dizem que esse chefe saiu para caçar ou para guerrear, e quando ele voltou, esse mameluco tinha sequestrado sua filha. Nesse momento ele manda seus filhos como embaixadores à capitania de Pernambuco, mais precisamente para Olinda, que era a cidade economicamente mais importante do país nesse período, e manda que as autoridades tomem providências. As autoridades, com medo de conflito com esse chefe indígena, mandam uma circular para todos os engenhos do norte do país, assim que era chamada a região nordeste, norte do país,
para que fosse achada, tomasse providência para que fosse achada sua filha. No momento que ela é achada no engenho de Tracunhaém. Os seus filhos, como embaixadores, pedem hospedagem nesse engenho de Tracunhaém, quando, dizem os relatos, que essa ainda é novamente sequestrada. E a partir de então, fala-se que esse chefe manda invadir o engenho e matar todas as pessoas que estavam nele. Apesar desse relato ser muito famoso, não existe nenhum documento de datação desse período. Os primeiros relatos que narram essa história, eles datam do século posterior. Então não se sabe ao certo da veracidade desse relato como tal. Contudo, esses conflitos entre os potiguaras e portugueses e colonos eram comuns a uma data que retrocede em 1570. Então, já existiam esses conflitos e possivelmente esses conflitos também estavam ligados à presença de franceses no território. A partir da ordem da conquista desse território, existe uma série de expedições contra os potiguaras que vão ser mal sucedidas. Tanto que um documento importante da história da Paraíba, chamado Sumário das Armadas, ele relata que os povos potiguaras, por serem unidos, eram os povos mais bravis e de alguma forma quase que impossíveis de conquistar. Então, naquele período, nada garantia que os portugueses tivessem êxito na guerra contra os potiguaras e que tivessem êxito sob o domínio desse território. É importante também destacar que a conquista desses territórios do norte, inclusive da Paraíba, estão ligados a todo um contexto diplomático e a todo um contexto de conflitos internacionais que existem na Europa desse período. A exemplo de Dom Sebastião, que logo depois de mandar invadir a capitania da Paraíba, mandar invadir o território que hoje é a Paraíba, ele vai morrer em 1579 tentando conquistar a cidade de Alcacer-Quibir. E essa morte de Dom Sebastião vai ter impactos importantes sobre a história de Portugal, mas sobre a história do Brasil também, porque alguns anos depois isso vai ter como consequência a União Ibérica. Então, de maneira indireta, o Brasil e a Paraíba vão estar sob o domínio agora do Império Espanhol. Apesar das guerras que existiam, dos grandes conflitos que existiam entre portugueses e indígenas, a força não foi a única forma que os portugueses encontraram de submeter esses povos. A partir de 1548, com a instituição do governo geral, o primeiro governador do Brasil, Tomé de Souza, traz ao Brasil uma ordem importantíssima para a cristianização dos índios, que era a ordem dos jesuítas. E aí os jesuítas tinham como função catequizar esses povos indígenas, mas a catequese ela não se focava apenas em objetivos religiosos, visava também criar a amizade desses povos e de alguma forma melhor domesticá-los para os interesses comerciais e para a maior exploração econômica deles nas plantações de cana-de-açúcar.